Então, eu queria dizer que o que aconteceu ontem no STF foi inacreditável. Mas nos tempos de hoje, inacreditável seria se tivesse sido diferente. Vocês podem achar que o STF ontem enterrou a CPMI do assalto aos aposentados, o que de fato aconteceu, e eu vou explicar os interesses de todos em enterrar essa causa que chegou longe demais. Só que os caras estavam com o olho de tandera, meu amigo, lá na frente, olhando não a CPMI do INSS, mas o caso Master. É muito importante que vocês entendam o que rolou ontem com direito aos momentos absolutamente... nível de eu nem acreditar que estava acontecendo. Porque no fim das contas, o Gilmar Mendes está absolutamente certo. Uma hora o chicote pode mudar de mão. E o que a Suprema Corte fez no dia de ontem só traz mais votos para a direita, que no ano que vem fará uma maioria no Senado. E terá um presidente do Congresso de direita para a gente aplicar a jurisprudência feita. E não, eu não tô sendo otimista, eu tô sendo realista. Afinal, quem pode ser contra se investigar assaltante de aposentado? Bom, é o que você vai descobrir agora. Preparados? Então bora lá! Galera, antes do vídeo começar, deixa o like para esse vídeo furar a bolha. Sim, não é lenda urbana, o YouTube entende que quanto mais engajamento tem o vídeo, mais interessante ele é. Então ele acaba enviando para todo mundo, inclusive para os petistas desavisados. Contribua para essa causa e já deixa o like no início do vídeo. Combinado? Mas tá, o dia de ontem foi absurdamente insano e para você entender, eu preciso começar pelo início. Porque vocês sabem que aqui a treta sempre é organizada. Em dezembro do ano passado, a comissão conseguiu as assinaturas necessárias para prorrogar a CPMI do INSS e protocolou essa prorrogação no Congresso Nacional, que deveria ser apreciada pelo Davi Alcolumbre. Ai, eu tô com muito ranço, não consigo nem falar o nome dele, que eu sinto que minha boca vai cair. Passados-se 3 meses, na iminência do prazo inicial da CPMI ser encerrado e precisando da prorrogação, Alcolumbre sequer recepcionou os requerimentos dos parlamentares. Na prática, o que ele fez foi fazer de conta que aquilo ali não existia. Por quê? Porque eu tô afim. Galera, isso nunca existiu. Nunca um presidente do Congresso ignorou solenemente a prorrogação de uma CPI que tivesse os requisitos legais preservados. Apenas um esclarecimento, de fato não há precedentes de prorrogação. É tão inusitado o que aconteceu de se recusar a receber requerimento e segundo relatos de parlamentares, se recusar a conversar com os parlamentares sobre a questão, porque me chegou, e vários despacharam comigo, que haveria uma disposição de uma prorrogação de fato por 30 dias, mas não conseguiram conversar para chegar a esse consenso. Então, de fato, é inédito e inusitado. Então, a CPMI, querendo garantir o seu direito de continuar investigando, e eu já vou comentar o que de tão grave a CPMI encontrou, foi até o STF dizer que o Alcolumbre está fazendo de conta que não existe um pedido de prorrogação e a CPMI está prestes a acabar sem que ele analise. Vocês podem dar um jeito nessa omissão explícita? No mundo perfeito, pediríamos ajuda ao Batman, mas isso aqui é Brasil! Tinha que ser lá no STF. Por uma ironia do destino, o mandado de segurança caiu com Mendonça, que também é o responsável pelas investigações do INSS junto à Polícia Federal. Ou seja, ele tá sabendo de tudo, meu filho. Mendonça, então, analisou se os requisitos estavam presentes e, como estavam, determinou que Alcolumbre lesse o requerimento de prorrogação em até 48 horas. E caso ele descumprisse uma decisão judicial, o presidente da CPMI poderia proclamar a prorrogação. Durante seu voto, Mendonça deixou claro o risco que a democracia correria caso o presidente do Congresso tivesse autorização da Suprema Corte de ignorar tal pedido. É como se nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Chegamos à sessão da CPMI e algo que beira o ridículo, o absurdo aconteceu.
Presta atenção porque esse trecho é importante para que você entenda o que o Alexandre tentou fazer no julgamento. Senador Davi Alcolumbre, até agora, deputada Bia Kicis, continua descumprindo ordem judicial, é importante. Senador Davi Alcolumbre não está cumprindo a ordem judicial do André Mendonça, pois teve sessão ontem no Senado, não teve? Ele foi intimado, de acordo com os registros aqui do Senado Federal e agora corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, às 10 horas e 18 minutos de terça-feira. Está aqui na certidão do Supremo Tribunal Federal o horário. Desde então, ele permanece silente e em descumprimento de ordem judicial. E lhe digo, senhor presidente, agora o relógio não funciona ali, mas são 11 horas e 4 minutos. Já passaram as 48 horas da intimação do senhor presidente Davi Alcolumbre, que em caso de inércia quanto ao cumprimento do comando contido no item 1, acima no prazo de 48 horas, hora declinado, e acabou de passar o prazo, faz quase uma hora que nós estamos aqui num descumprimento descarado de Davi Alcolumbre de uma ordem judicial, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do poder geral de cautela veiculado pela parte final do artigo 301 do CPC, e considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de recebimento e leitura tácita do requerimento. E nesse excepcional caso, o ministro ainda foi gentil com o Davi, excepcional caso, mas mais uma vez o Davi foi excepcional, mas no sentido negativo, não cumpriu a ordem judicial. A presidência da CPI, ou seja, o senador Carlos Viana, estará imediatamente autorizado a prorrogar o funcionamento regular da CPI e referida prorrogação se dará pelo prazo que a minoria de parlamentar de 1/3 entender. Após esse exposed com o travado, Paulo Pimenta, que desde o dia 1 atrapalha as investigações de forma pública, me mete essa aqui com a cara mais lavada do universo. Primeira questão. Nós temos aqui a certidão do Senado Federal, uma certidão da Advocacia Geral do Senado Federal, que diz que às 18h20, a advogada-geral do Senado tomou conhecimento da decisão liminar. Portanto, está escrito nesta certidão: passará a contar do dia 24 de 2026 às 18h20, horário da ciência formal do teor por esta advogada. Está aqui, tem uma certidão do Senado Federal, um documento oficial. O prazo de 48 horas só passa a contar após as 18h20 de hoje. Ele me saca essa certidão emitida pela Advocacia do Senado, que foi indicada pelo Alcolumbre, dizendo que não recebemos às 10 da manhã, não, recebemos às 6 da tarde. Então, nosso prazo ainda não acabou. Bom, para desempatar isso, a CPMI foi atrás do STF, porque lá funciona assim: você não recebe um e-mail e espera alguém sinalizar que, recebi o e-mail. Quando você clica e abre o e-mail, fica registrado o horário. Aí rolou um negócio muito chato. Qual é o norte? O norte é aqui, ó. Supremo Tribunal Federal acabou de expedir um ofício determinado pelo ministro André Mendonça, a pedido dos advogados que adentraram com mandado de segurança em nossos nomes, dizendo o seguinte: foi aberto, informa como data de abertura, o dia 24 de março. Ninguém duvida, dia 24 de março de 2026. Mas que horas? Advogada-geral está dizendo 18 e pouco. O Supremo Tribunal Federal está dizendo, respectivamente, às 10 horas e 18 minutos e às 10 horas e 3 minutos. Então, presidente, deixando muito claro, ordem judicial ou se cumpre ou se desobedece. Sabemos aqui agora que essa intimação chegou para a representação jurídica e alguém da representação jurídica, pouco importa quem seja, no e-mail funcional, foi aberto às 10h03 e às 10h18. Bom, cara de tacho para o Paulo Pimenta, que trouxe uma informação inverídica para a comissão. E ao presidente da CPMI, restava fazer o óbvio. Como decisão judicial a gente cumpre, a gente não questiona, e é exatamente o que nós temos feito. Em nome dos aposentados, dos órfãos e das viúvas, de um Brasil que quer o combate à corrupção, eu declaro prorrogada essa CPMI por até 120... Bicho, olha a cara dos petistas após as investigações ao roubo dos aposentados ser prorrogada. A sessão está suspensa. Será reaberta às 18 horas após a decisão do plenário do Supremo. Gente, sinistro a cara desse povo. Mas enfim, por que eu fiz questão de mostrar tudo isso pra vocês? Pra deixar claro que o Alcolumbre descumpre decisão judicial? Tá, também. Mas pra ficar claro que esse era um assunto superado e esclarecido, certo? Errado!
olha só o que o Alexandre tentou fazer no início do julgamento. Doutor Rodolfo teve conhecimento que foi encaminhada à CPI a certidão da Advocacia Geral do Senado Federal de que a Advocacia Geral do Senado Federal recebeu a intimação no dia 24 de março de 2026, às 18h20. Consequentemente, o prazo não se esgotou. Senhoria teve conhecimento dessa certidão? Eu tenho conhecimento, se eu puder explicar sobre ela. Não, só se teve conhecimento. Obrigado. Veja bem, gente. O Alexandre tentou manter a história de que o prazo do Alcolumbre não havia acabado e impediu o advogado de dizer que tinha sim. Foi tipo, shh, shh, cala a boquinha, cala a boquinha. Quem tomou a palavra em seguida foi Mendonça, que fez questão de não deixar essa história sem explicação dentro da corte. Foram juntados a estes autos em 25 de março de 2026, informando como data de abertura o dia 24 de março de 2026, abertura do e-mail, às 10h18 e 10h03, respectivamente. Cara de tacho de Alexandre nesse momento por ter confiado na informação recebida. Aí o Mendonça explicou didaticamente que se o STF tem o poder de mandar abrir a CPMI, diante da omissão do Alcolumbre, com todos os requisitos cumpridos, eles têm a obrigação de garantir o direito dos parlamentares. E ele bateu fortão ao explicar do que se tratava aquela investigação. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. De novo a pergunta: quem pode ser contra essa investigação, gente? Mendonça não tirou seu voto das vozes de sua cabeça. Ele fundamentou absurdamente citando a Constituição. E diante dessa fundamentação, eu cheguei a pensar que ia ficar feio demais os outros ministros votarem contra. A eventual prorrogação ou mesmo a existência de uma CPI, logicamente que ela se submete ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal de modo específico. Mas outra coisa, com a devida vênia, as opiniões em contrário, seria nós não autorizarmos sequer a continuidade dos trabalhos, havendo os requisitos constitucionais presentes de uma minoria de 1/3 desses parlamentares. Mas enfim, galera, fui Juninha, porque após o voto do Mendonça, começou o show de horrores. A começar por Gilmar Mendes praticamente xingando os parlamentares da CPMI que lá estavam. E, gente, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E eu não estava acreditando que o Faquin assistiu todo esse absurdo e fez cara de paisagem. O juiz que decide sem fundamentação produziu um nada jurídico. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável, abominável. E criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se tratar de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro. Cara, o Alexandre chamando vazamento de algo criminoso e eu só lembrando de todos os vazamentos que ocorreram nos julgamentos do presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Galera, as coisas saíam na imprensa de forma imediata, como se a imprensa recebesse os vazamentos de fonte direta, sei lá, no WhatsApp. Só que lá naquele caso, ninguém chamou ninguém de criminoso. Mas agora é criminoso, hein? Mas tudo isso faz sentido numa democracia relativa, né não? Porém, Gilmar Mendes, que estava mega nervoso, chegou no ponto. Caso Vocaro. Sim, tudo isso não é sobre o INSS, é sobre onde o INSS chegou no caso Master.
Quem aí lembra de um passado recente, o vulgo semana passada? As empresas de telefonia, a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do senhor Vocaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o senhor Vocaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso aqui fazer uma afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita. Muitos ministros, não todos por impossibilidade fisiológica, se descabelaram com o vazamento das conversas de Vocaro com sua então noiva, Marta Graeff. Mas, para além de conversas de casal, o que eu percebi ali era que o Vocaro fazia da sua noiva uma espécie de diário. Foi através dessas conversas, entre eles, que nós descobrimos que o Vocaro se encontrava com Alexandre na sua própria casa, que descobrimos as relações dele com o Ciro Nogueira, com Antônio Rueda, com o Hugo Mota, com o Alcolumbre. Afinal, o Vocaro e o Alcolumbre tiveram uma ótima reunião até madrugada dentro. E essa mesma noiva, a Marta, foi convocada a prestar depoimento na CPMI do INSS. Galera, só imagina o caos que seria, porque essa mulher é o diário vivo do Vocaro. Além disso, a CPMI começou a receber quebras de sigilos fiscais do entorno do Vocaro. E não era porque a CPMI do INSS queria tomar o caso Master para si, mas porque o caso Master foi parar dentro da CPMI do INSS devido ao crédito sexta, o crédito consignado que envolve o PT da Bahia, que alimentou o Banco Master. E como se não bastasse tudo isso, ainda chegaram no cangote do Lulinha, em ano eleitoral. Vocês entendem por que essa CPMI tinha que acabar? Os ministros tentaram alegar que isso era um assunto interno do Congresso, mas eles não conseguiram esconder a mágoa que eles tinham no coração. Nesse vídeo, o Alexandre está falando do exposed que a CPMI fez dos achados no caso Master. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares, e foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito. Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento. Absolutamente inconstitucional. E sim, eu sei que ele estava falando dos documentos do Master enviados à CPMI, porque a pressão foi tanta que, de fato, o Mendonça mandou recolher os documentos compartilhados com a comissão. Aqui, ó, no dia 20 de fevereiro, Mendonça liberou os dados sigilosos do Master à CPMI. E no dia 16 de março, mandou recolher tudo da sala-cofre da comissão. Gente, o Alexandre chegou a acusar a CPMI de ter vazado que teria sido ele a conversar com o Vocaro no dia da prisão do banqueiro. Mas depois a Malu Gaspar falou que a CPMI nem tinha aqueles documentos que ela havia divulgado. De novo, o problema não era o INSS. Tá, na verdade até era, mas o monstro no armário que vai engolir todos eles é o Master. E eu achei esse julgamento muito recibo passado na cara de todo mundo, o que demonstra que eles estão preocupados. Flávio Dino chegou a tentar fazer colar que, nossa, é tempo demais para uma investigação. E essa parte foi bem engraçada porque ele foi acompanhado. Olha só. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários. Isso aqui, já tivemos decisões nesse sentido, tranquemos os inquéritos eternos, as investigações que acabam se alongando no tempo, essas sucessivas prorrogações, entendendo que as prorrogações indevidas ou, de alguma forma, sem critérios, elas não rimam com a ideia do devido processo legal. Uma CPMI prorrogada por 120 dias corre o risco de se transformar em um instrumento de regimes autoritários, disse o Dino. É preciso se trancar inquéritos eternos, disse Gilmar.
Os caras só esqueceram que ali, do lado deles, estava Alexandre de Moraes, que possui um inquérito aberto há 7 anos. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas, o perigo que isso é para o Estado democrático de direito. Alexandre falando do perigo que é as comissões ignorarem o fato determinado, porque, de novo, não é sobre INSS, é sobre o Master. Mas ressaltou o perigo que é para o Estado democrático de direito eles não se atentarem ao objeto determinado. Sendo que o próprio Alexandre é relator de um inquérito aberto há 7 anos, que ninguém sabe qual é o fato determinado, que só vai catando pessoas, jogando lá dentro e mantendo tudo em sigilo. Porque para eles, isso sim é democracia. Pelo amor de Deus! E o outro fator, e aí a análise minha de ter enterrado a CPMI dizendo se tratar de uma questão interna do Congresso, que eles não podem se meter, é porque a CPI do Master segue travada embaixo da bunda do Alcolumbre, que tá zero a fim de deixar isso acontecer. Afinal, ele teve uma reunião bem boa com o Vorcaro madrugada dentro. A corte pode simplesmente se negar a resolver o travamento da CPI do Master, dizendo a desculpa oferecida no julgamento da CPMI do INSS. Ah, gente, não posso. Isso aí é assunto do Congresso, cada um no seu quadrado. O problema é que, durante a discussão dos votos, eles sim deixaram claro que a abertura da comissão perante a omissão, sim, pode ser determinada pelo STF. E esses trechos estão salvos na internet para serem usados por todos num futuro bem próximo. Porque até quando a paciência dos parlamentares em ano eleitoral do maior assunto da política brasileira vai permanecer travado? Zanin negou a abertura da CPI, dizendo que a omissão do Alcolumbre ainda não estava configurada e que havia uma deficiência no pedido apresentado. Pelas minhas contas aqui, 1 mês eu acho que essa bomba estoura. E para quem acha que tudo acabou em pizza, meu amigo, você se enganou. O relatório da CPMI será lido e vai indiciar mais de 100 pessoas. Além disso, logo após a votação no STF, que esticou a corda e passou um mega recibo na cara de todo mundo, o Globo estava noticiando isso aqui. Lulinha liga para Lula após Polícia Federal apontar possível tentativa de fuga e em meio a temor de prisão. Isso um dia depois de descobrir que o Ronaldinho dos negócios, que é o filho do Lula, estava dando consultoria para Victor, agora suspeita de trabalhar junto com o Comando Vermelho. As investigações da CPMI podem ter sido encerradas pelo STF por 8-2 e apenas o Fux acompanhou o Mendonça. Mas as investigações da Polícia Federal, tanto no roubo aos aposentados, que já conta com 4 delações, das quais uma a imprensa já diz citar o Lulinha, assim como no caso Master, que terá delações de Vorcaro e Zetel em breve, continuam. E sob a relatoria do Mendonça, que teve que assistir ao espetáculo da corte indo contra o seu voto. Espero eu que Mendonça seja isso aqui pelo menos vingativo. Não é que a história acabou. Foi só o fim da temporada. E a Season 2 está a caminho. E a próxima temporada não promete apenas revelações bombásticas. Ela promete gente na cadeia. Gente grande. E eu sei que eu tô ansiosa, mas eu durmo em paz esperando as cenas dos próximos capítulos. Enquanto eles perdem o sono, sabendo que eles são os protagonistas dos próximos episódios. E sim, isso me consola. E a você? Consolou? Sentiu mais ranço? Vergonha alheia? Você acha que isso tudo vai acabar em pizza? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveitando que você ficou até aqui... Isso que a gente está vivendo parece democracia ou algo minimamente justo para você? Para que a gente consiga mudar a política do Brasil e deixar um legado de liberdade para os nossos filhos e netos, precisamos fazer com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Mesmo correndo um baita risco de desagradar essa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo em Brazuela. Agora, se esse projeto vai dar certo ou não, não depende só de mim. Você que está me assistindo também tem o poder de decidir se os conteúdos do meu canal vão trazer mais gente para lutar ao nosso lado.
Nessa Brazuela em que vivemos, os vídeos do Te Atualizei só continuam sendo possíveis por causa das pessoas que assinam o meu site e se tornam membros da minha família. Então, se você puder e quiser, entra pra família. Assim você apoia o meu trabalho, permite que a nossa visão sobre os fatos da política chegue até mais brasileiros e aí não irrita um povinho aí que não gosta muito da gente. Com apenas 10 bonouros por mês, você libera seu acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os episódios do Te Barbarizei, os meus documentários sobre temas importantes da política, entre vários outros conteúdos. Com apenas 10 bonouros por mês, eu juro, você vai fazer toda a diferença. Bora então fazer parte dessa mudança comigo? Entra pra família! Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Assinando teatualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igualzinho a gente. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Por lá tem vídeo exclusivo toda semana, portanto, se você já é da família, não deixa de ir lá conferir. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retoma